Estou voando para a Jamaica, ganhando US$ 75.000 por viagem. A guarda costeira está me seguindo. 10 pés acima da água. Abro a porta e chuto tudo para fora. Estou tão baixo que passo entre prédios de hotéis altos. Você quer morrer agora ou quer viver? Assim que decolamos, eles começam a atirar em nós. Candidatei-me para instrutor de voo no pequeno aeroporto Lantana. E fui contratado. Um cara lá apareceu e pergunta: você quer aprender a voar? Eu estava tipo, tudo bem. Estamos voando e estou perguntando por que você quer aprender a voar. É porque tenho medo de voar. Eu tive que ensiná-lo por um tempo, ir à casa dele para ensiná-lo na escola de solo e fazer o teste escrito também. Ele tinha um grande escaravelho de 33 pés com 3 motores, vivia em um pequeno espaço com todas essas coisas legais e grandes joias. Um dia, perguntei a ele: o que você faz para viver? Ele diz: eu sou um pescador comercial. Eu digo: uau. Uau. Isso deve ser realmente lucrativo. Eu sei. Eu não pensaria dessa maneira. Eu também não. Eu vou, então você conseguiu todas essas coisas pescando? Ele diz: bem, eu não disse isso. Eu fiquei tipo, depois ok. Se precisar de um piloto é só me avisar. Certo? Então você sabe que conforme o tempo passava, acabamos nos tornando amigos, ele e o irmão dele. Mas eu trabalhei para esses 2 irmãos, sabe? E eles me colocaram para pilotar um pequeno Cessna como um batedor, garantindo que o DC-3, quando está descarregando, não está sendo seguido. Uma coisa levou a outra e acabei me tornando o piloto deles. E agora eu estou voando. De ida e volta para a Jamaica? Por quê? Por quê? Você gosta? Eles gostam da Jamaica? Bem, sim, é só que era o lugar mais próximo para comprar maconha. E eles me disseram no início que nunca transportariam cocaína. 2 razões. Uma, as pessoas que fazem isso morrem por causa disso. Se errarmos, seremos mortos. Eu ia dizer também que a penalidade é enorme. É extremamente diferente. Sim, muito diferente. Mas essas eram as coisas que nos preocupavam na nossa vida, não realmente sermos pegos. Na época você era invencível. Eu me sentia invencível naquela época. Não, eu conheço a sensação. Tudo bem. Eles não vão me pegar. Bem, na verdade, eles nunca conseguiram. Então, a primeira que fizemos, nós tínhamos um Cessna 411. Na época, não sabíamos se havia gasolina suficiente para a viagem. Eles possuíam uma ilha nas Bahamas, onde subornaram os costumes para poderem retornar e pousar após o término. Então, eu fui para lá na primeira viagem, carregado com 1.200 libras, o máximo que este avião poderia levar. Pista de 3.000 pés com água no final. Então, quando você decola, é como se decolasse. E aqui está o penhasco, certo? Durante a decolagem, devido ao peso e à pista curta, o avião desce um pouco antes de subir novamente. É assim que é. Então vamos, largamos nossa primeira carga e agora está ficando escuro e percebi que não temos gasolina ou combustível suficiente, devo dizer, para voltar à ilha para onde deveríamos ir. Então é uma ilha, chama-se Freeport. É muito perto, é a ilha mais próxima da costa do estado da Flórida. Eu estive lá algumas vezes. Bem, à noite está fechado, então, ok, legal, vamos pousar lá, sabe, fazer uma ligação. E ter alguém para nos buscar ou nos dar combustível para sairmos de lá. Havia um fretamento especial, por isso estavam abertos. Então nós entramos lá. Imediatamente fomos abordados pela alfândega do aeroporto. Saia do avião. Eles me encostam no avião. O outro cara, o chutador, não é piloto. Ele chuta as coisas para fora do avião, eles o pegam e começam a espancá-lo. Então eu vou até lá para ajudá-los, porque sou eu, sabe? É do jeito que eu sou. Um oficial aponta uma arma para minha cabeça e diz: não se mexa. Eu disse: ok, eu não vou me mexer. E então eles nos levam e nos colocam em uma pequena cela no aeroporto. E então mais alguns policiais vêm e nos levam para Freeport. Qual era o problema? Por que eles escolheram pessoas aleatoriamente? Quer dizer, estamos em um avião. Não tem assentos nele. Estamos pousando sem. Então eles conhecem contrabandistas. Eles sabem. Contrabandistas, ok. Sim, eles definitivamente sabem o que está acontecendo. Então, de qualquer forma, fomos levados para Freeport, porque onde pousamos é chamado de extremo oeste da Ilha Grande Bahama.
E então esses outros policiais chegam em um carro, nos pegam e nos levam para a instalação deles em Freeport. Provavelmente não é maior do que a área em que estamos sentados. E estamos em 8 lá dentro. Há 2 bahamenses lá dentro, sentados em um pequeno banco para 2 pessoas. Então, ficamos lá um total de 3 noites, 4 dias. Primeiro eles levam o kicker para interrogá-lo, porque o que eles querem fazer é tentar descobrir que coisas são, eles querem conseguir isso eles mesmos. Certo? Quer dizer, é óbvio que se foi. Quando largamos os barcos ali, eles pegam. Então não importa. Imaginei que eles quisessem uma propina ou algo assim. Não. Algo, certo? De qualquer forma, eles trazem o chutador. De volta, eles me tiram. Eles disseram que querem saber onde ele largou, pois o chutador contou a ele, mas ele não pode dizer onde, já que não é uma torta e não tem ideia. Onde ele acabou de morrer quando você diz, chutar senhor correto, certo? Ele diz, não. Eu disse, eu não vou te contar. De qualquer forma, não seria bom para você. Ele questiona o motivo de terem pegado um balde de 5 galões, como de tinta, e o colocado em pé. Eles jogaram uma corda sobre vigas de madeira e a colocaram em seu pescoço, ameaçando chutar o balde caso não contasse o que queriam saber. Se você for estar bem aqui no... não, eu disse não. Eu não sei por que não. Não está lá de qualquer maneira. Eu não vou dizer a ele. Eu não vou seguir por esse caminho. Eu estive quando eu era criança. Eu costumava entrar em muitas brigas e eu não vou seguir por esse caminho. Eu estou chamando seu blefe. Isso é uma grande chamada, sim. Bem funcionou. Ok? Porque eu estou aqui, certo? Certo. Então eles me colocaram de volta nesse pequeno buraco, chão de terra, sem ar-condicionado, quente como o inferno nas Bahamas no meio do verão. E o tempo todo, eu quero dizer, eu conheço as pessoas para quem trabalhamos, mais cedo ou mais tarde. Eles vão nos tirar de lá. Eu quero dizer, não sei quando, espero que seja a tempo antes que algo mais aconteça. Então eu entro e eu nunca usei joias. Relógios, nenhuma identificação em mim de todo, apenas certo é algo que você simplesmente não faz. Quando está fazendo essas coisas porque você não quer chamar atenção extra para você que alguém ruim possa querer tirar algo de você. Bem, o ponto crucial, ele tinha joias. E quando eu voltei, ele não as tinha. E eles o levam para fora novamente. Eu tinha uma corrente que me foi dada. Eu a usava, nunca a tirei. 2 bahamenses começaram a me encurralar contra a parede. Eu disse que vocês não levarão isso. Ela disse que pegaram seus amigos. Eu digo, então, sabe, eu tenho os meus. Então os 2 se levantaram, e os outros 4 caras são apenas brancos na prisão também talvez por estarem bêbados, seja lá o que for. Eu fiz, e não me interprete mal, não sou durão. Eu tenho 1,72 m. Naquela época eu pesava 75 quilos. E o maior de todos, eu acertei bem na cara dele. Eu disse que você não vai conseguir. Estou sentado aqui agora. Foi isso. Se você não demonstra medo, muitas vezes eles recuam. E é isso que acontece. Então agora eu sou o rei de... O quarto, e eles estão lá e foram liberados. E quando foram liberados, os guardas perguntaram, eles pegaram algo? Eles me deram algo que pegaram de outro cara. Então eles acabaram pegando as coisas de volta e colocando-os em outra cela. De qualquer forma, resolva isto rapidamente. Depois que isso foi feito, acabamos saindo na 3ª noite no 4º dia. As pessoas vieram atrás de você, As pessoas vieram por mim. Então, os mesmos policiais amarraram uma corda em volta do meu pescoço, dizendo que precisavam me levar ao gabinete do primeiro-ministro, o presidente das Bahamas. Ok? Então chegamos lá e estamos sentados. Eu estou sentado. Meu chute, eu mesmo sentado lado a lado e o primeiro-ministro está sentado em sua mesa e a polícia está bem em cima de mim. E aparentemente, eu não sabia na época, mas eles pagaram ao primeiro-ministro algo como 15 mil. E isso foi lá nos anos 80, então isso era uma quantia considerável de dinheiro naquela época. Isso é uma boa quantia de dinheiro agora mesmo, sim, seria agora... 15 mil? Sim, eu também. Exatamente. Ele principalmente diz, eu conheço os 2 de vocês. Eu sei que você é o piloto. Fiquei sabendo do ocorrido. Posso dizer que você é um cara íntegro? Eu agradeço. Ele responde que se eu decidir fazer isso de novo, não devo ser pego. Tenha um bom dia. Lá fomos nós, tudo bem. Meus amigos estavam lá e nos levaram de volta. Você conseguiu um emprego como contador e esqueceu tudo sobre aquilo. Tudo sobre isso. Ok.
Eu entendo. Obrigado por vir. De nada. O que houve? Isso foi apenas o começo, no início. Então, depois disso, voltamos e temos uma reunião, porque eles, dois irmãos, trabalham para outras pessoas também. Todos trabalham juntos, seja qual for o caso. Então, estamos todos sentados nesta sala. Um homem mais velho, quando eu era jovem, me perguntou se eu queria fazer aquilo de novo. Eu respondi: quando partimos, você está preocupado? O que eles disseram? Ah, isso é meio besteira, né? Vamos só pagar a ele de novo, não é nada demais. Ou vocês estavam preocupados que, ei, dessa vez nós conseguimos uma folga, na próxima não conseguiremos? Não, a questão é que a viagem foi bem sucedida. Nós apenas fomos pegos. Entendo, mas e se você for pego fazendo isso de novo? Isso quer dizer, sem ofensa, mas se você achou a prisão nas Bahamas ruim, as prisões nas Bahamas são horríveis. Ah, sim, eu sei. Então eu só posso imaginar. Você não planejou aquilo naquela vez, eu sei. Mas eu só, sabe, ei, naquela época eu tinha bolas de elefante, certo? Agora que tenho passas, o que posso fazer com elas? Eu entendo, eu te ouço. Enfim, o cara diz, como eu mencionei, eu falei, sim, quando iremos? Ele balança a cabeça e diz, sabe, eu era exatamente como você na sua idade, a segunda coisa que fizemos correu bem. Eu fiz tudo. Voei de volta para a Jamaica, larguei, voei para a ilha. Porque o que acabaríamos fazendo, tínhamos o mesmo avião, mas adicionamos tanques de fuselagem. Então tínhamos mais combustível. Agora sabemos que podemos conseguir. E ainda assim são 1.200 libras de mais combustível. Então agora até consegue tornar a decolagem ainda mais difícil. Mas está tudo bem. Você já viu do Tom Cruise? Sim, aquilo foi um remake. Sim, eu sei. Eu me lembro que vi o original com... Qual é o nome do cara de Easy Rider? Sim. Eu sei de quem você está falando. Não consigo lembrar o nome dele. Ah, sim, ele é ótimo. Não, ele é... Eu sei de quem você está falando. É o Dennis? Não consigo lembrar o nome dele. Devia ter procurado antes de vir. Mas é... Sim, ele. Ele era... sim, ele era ótimo. Sim. Mas isso continua me fazendo pensar na cena em que ele está tentando decolar. Ele acha que não é o bastante. Então eles tentam fazer o cara gordo se sentar, venha com ele, ele está, tipo, sim. Sim, e então eles continuam colocando mais produto. Ele é tipo, espera, já chega. Era assim que era. Se não tivesse árvores no final, como ele tinha, eu preferiria ter um oceano. Sim, eu diria que você ainda pode ganhar alguma velocidade. Sim, bem, não só isso. A taxa de sobrevivência de um acidente no oceano é de cerca de 98%. Certo, ok. Você pode pousar se souber o que está fazendo. As árvores não são macias, certo não? Elas não são indulgentes como a água. Então, na segunda vez que fizemos, tudo correu bem. Pousamos no local correto. Ficamos lá por um dia, preparamos um plano de voo e voltamos. Então parece, sabe, legítimo. E enquanto isso, agora, naquela época, pensávamos que poderíamos voar baixo e contornar o radar. Naquela época, você podia. Hoje eles podem te ver em qualquer lugar. Eu estaria voando cerca de 10 a 15 pés acima da superfície da água. Então, quando eu chegar na Jamaica, eles terão que limpar meu para-brisa, porque antes do terceiro assalto que fizemos agora, o que acontece é que na Jamaica, a polícia é legítima. O exército é corrupto. Então a polícia e o exército não se dão bem. Agora, há momentos em que eles têm esses pequenos aeroportos e a polícia monta tendas e acampamentos apenas para que as pessoas não possam entrar e fazer coisas erradas. E eles nos avisam quando saem. E fazemos outra viagem. Então esta é a terceira vez. Então nós vamos. Eles disseram que se foram. Posso te fazer uma pergunta rápida? Claro. Qual o seu ganho nisso? Eu ganhava $75.000 por viagem naquela época. Ah, ok. Eu apanharia por $1.000. Não sei sobre uma temporada na prisão, mas sim, ok. Bem, isso foi $75.000. O que foi isso? Isso foi há uns 30 anos. Muitos anos atrás, isso foi... na noite por volta de 1988, porque eu fui preso em 1992. Isso tem mais de 30 anos quase. 40 cerca de 35 anos. Há muito tempo atrás. Uau, 75 mil de volta, isso é como conseguir 300 mil agora. Hoje sim. Exatamente. E era isso que eu recebia em todas as vezes que ia. Mas é a terceira vez que vamos. Estamos no fim do que a sua esposa está dizendo. Desculpe, eu odeio continuar interrompendo você. O que a sua esposa está dizendo?
Ela acha que você está trabalhando em um emprego regular. Não, ela sabe. Ela sabe que ela não é mais minha esposa. Não tem sido fácil. Não entrarei em detalhes. Ok, isso é... Tudo bem, a esposa com quem estou agora é incrível. Eles dizem que a terceira vez é um encanto. Esta é a minha terceira. A primeira foi a segunda que me deixou. Agora estou casado pela terceira vez. Tudo bem. De qualquer forma, ela sabia. Tudo bem, tudo bem. Na época estávamos separados. Eu estava fazendo isso por um tempo. E acabamos voltando juntos. Grande erro. Mas de qualquer forma, ela sabia o que eu estava fazendo. Mas você sabe, não sabia como, quando, onde. Ela não sabia nada. Ela apenas sabia o que eu estava fazendo, certo? E ela era uma pessoa muito materialista, então ela estava totalmente a favor, sim, porque quanto mais eu ganho, mais coisas ela pode comprar. Sabe? Seja qual for o caso, eu sei. Eu acho que sinto como se tivéssemos sido casados com a mesma mulher. De qualquer forma. E então, assim que as coisas pioram, é como se eu não soubesse de nada. O que você está fazendo? Ela foi direto ao cofre pegar todas as joias, os Rolexes e o resto. Eles já tinham apreendido. Eu ia dizer que posso precisar ver uma foto dela? Sim, era tudo o que a preocupava. Quer dizer, ela é horrível. De qualquer forma, o meu era um cofre de segurança e depois foi para o agente do serviço secreto. Ou secreto? Serviço informou ter encontrado vários passaportes. Não sabia que eles estavam lá, só queria ajudar vocês. Você está falando sério? Não aconteceu. Não me machucou ou algo assim, mas foi... Você poderia ter simplesmente jogado eles. Tipo, eu estou já em uma situação ruim. De qualquer forma, a esposa não pode testemunhar contra o marido, certo? Ah, não, mas não ajudou que ela entregou pra eles 5 ou 6, sabe? Tipo, por que você precisa disso, certo? Sim, bem, sabe, ela estava se certificando, tipo, ei, estou com vocês. Sim, você imediatamente... Ela está com você! É assim que você descobre quem são seus verdadeiros amigos, até que dê errado. Eu sei. Que pena, eu te entendo. Tudo bem. É o que é. Aprendemos e vivemos e aprendemos, certo? Esperançosamente, alguns de nós. Fazendo o terceiro, eu vou... Aterriço e me viro. Eles nos colocam ao lado de um pequeno prédio que controla toda a iluminação do aeroporto à noite e coisas assim. E basicamente tem 2 janelas. Sem janelas, mas são como portas. E estamos lá sentados, abastecendo o avião, certo? Colocando o produto no avião. E um idiota está fumando um cigarro enquanto abastece o avião. Ele joga o cigarro no chão, joga o tanque de 5 galões no chão e começa a pegar fogo. E a grama lá está, tipo, seca e tem cerca de 1 pé de altura, então começa a chamejar imediatamente. De shorts, vou até lá. Chuto com força o tanque para afastá-lo e piso para apagar o fogo. Agora, quando termino, não tenho mais nenhum cabelo no meu pernas, certo? Todos estão me olhando. Você é louco? Eu digo, se eu deixar isso passar, eu não tenho avião. Estou preso aqui. De jeito nenhum eu vou ficar preso aqui. Depois disso, o exército pegou o mesmo kicker e me colocou nessa pequena coisa onde toda essa eletricidade está. Eles portam M16s e vestem fardas completas como militares. E os dedos do cara estão tremendo assim, certo? Eu estou tipo, garoto, lá vamos nós. Algo está acontecendo. Agora, naquela época, os irmãos estão na Jamaica, um deles no topo da montanha, com um parceiro de trabalho, observando com binóculos. De repente, ouço pau, pau, pau. Eu fico tipo, que diabos? E nós temos rádio, certo? Eu posso ouvi-lo. Eu digo, meu Deus. Eu fico tipo, o quê? Eles acabaram de atirar em um policial e jogá-lo no oceano. Então, depois que isso foi feito... Então, eu entendo que você tem um rádio e você está no centro de controle com vários soldados e isso vem pelo rádio? Sim, porque o que acontece é que temos apenas um rádio, então eu posso falar com os caras lá em cima. Sim, eu entendo, mas os soldados não ouvem o ocorrido, pois não tem rádios. Eles estão apenas entre mim e os de cima. É como um rádio em um canal separado. Entendo, mas eles estão a apenas 1,5 metros de você. Penso no rádio como se estivesse no Viva Voz, para que eles não pudessem ouvir. Eles poderiam ouvir, meu Deus, não se importam. Eles estão tão nervosos, eles provavelmente nem ouviram isso. Ok, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que o exército deles está lá embaixo. E quando ouvem o pop, 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 sabem o que aconteceu. Certo? Ou os caras deles foram baleados, ou a polícia foi baleada. Neste caso, a polícia foi baleada e jogada no oceano. Então entramos em um avião e decolamos.
A viagem foi um sucesso novamente. Certo, eles não te impediram? Quem? Os 2 soldados que estavam contigo. Não, os soldados do nosso lado. Ah, tá. Vermão, eu pedi isso. Parte. Eu pensei que eles pegaram Você e te puxaram. para dentro. Não. Não, eles nos agarraram e puxaram pra dentro pra nos proteger da polícia. Ah, entendi. Eles estão lucrando com o nosso trabalho. Sim, eles estão conosco. Eles estão do nosso lado. Pensando no pior cenário. Sim. Não. Está tudo bem. Mas não, eles eram super corruptos. É por isso que eles não se dão bem. Enfim, foi essa a viagem. O contexto é tudo. Corrupto neste cenário está trabalhando para você. Sim. Exatamente. Sim, a corrupção e tudo mais, isso é fato. Agora eles estão tipo, sabe o quê? Vamos tentar trazer isso diretamente para o aeroporto nos Estados Unidos da América. Eu fico tipo, o quê? Você deve estar brincando comigo. Ele diz, não, vamos simplesmente eliminar os barcos. É menos despesa. E naquele momento eu digo, ok, então você vai me pagar bem mais. Eu ia dizer, eles são bem audaciosos com a sua maldita vida, não são? Descobri que eles não se importavam comigo de jeito nenhum. Eu pensei que eles se importavam porque eu vi, tipo, quando o barco do Pete era pego, eles ajudavam, davam dinheiro pra pagar o advogado, seja lá o que fosse. Então eu pensei, ok, eles são legais, certo? No meu caso, não foi isso que aconteceu. Podemos chegar a isso mais tarde, se você quiser. De qualquer forma, tudo bem. Quanto você vai me pagar? Pagamos 75 agora, vamos pagar 85. Agora eu vejo que você me paga o dobro, porque agora eu estou fazendo todo o trabalho, certo? E ele diz, bem, eu disse, ou você me paga o dobro ou não fazemos isso. Eu disse que não vou fazer isso por essa quantia de dinheiro, porque agora realmente estou me colocando em risco. Tenho que pousar no aeroporto em VR Beach, onde eu costumava trabalhar como sim, e lá não vou conseguir subornar os guardas, eu não vou conseguir estar certo. Eles me pegam, eu estou... Acabou, certo? Fim de jogo. Então eles concordam, então nós vamos e descemos lá, e agora estou sozinho porque não precisávamos de um chutador, vamos descer lá fazer isso, venha. E eu tinha um amigo meu que estava na torre do aeroporto de Vero Beach, então eu ligaria para ele no rádio dizendo que este é, sabe, Cessna 4112 Bravo, chegando para pousar, estou liberado para pousar. Então ele estaria olhando assim para ter certeza de que eu não estava sendo seguido. Sabe, ele tinha da torre do aeroporto, ele recebia autorização para pousar e pousei onde costumávamos guardar o avião. Lá em cima, nesse momento, eu apenas entrei direto no hangar. Alguns caras com a van descarregaram a coisa, decolaram então outra viagem bem-sucedida. No trabalho, queriam que eu continuasse fazendo isso. Quanto mais você faz, maior a chance de sim. Ainda é uma questão de tipo, você pode conseguir fazer algumas viagens, mas em algum momento... Ok, fazemos o próximo da mesma maneira. Tentei fazer igual. Então vou pra Jamaica. Voltando. Agora, isso é bem legal. As próximas 2 viagens são realmente legais, mas elas não funcionaram. Nenhuma delas deu certo. Nesta, estou retornando para pousar supostamente no mesmo aeroporto. Agora, desta vez, nosso avião está realmente baseado em Lantana. Não estamos mais em Vero Beach, então... Estou voltando, estou perto de Bimini, que é uma pequena ilha, Bahamas. Está quase diretamente em frente a Miami e estou indo para o norte e então, eventualmente, chego à costa. Então, antes de eu começar a vir... e há nuvens e coisas assim, porque sempre operávamos quando havia nuvens ruins, tempestades ruins, porque isso nos ajudava a nos cobrir, certo? Em vez de estar claro e eles podem te ver. Outro avião. Então eu faço o que chamamos de curva em S. Faço uma curva acentuada de 90 graus, como se estivesse indo em uma direção, mas rapidamente vou para o outro lado. Olho para cima e com certeza a guarda costeira está me seguindo. Então eu subo nas nuvens. Coloco no piloto automático, pois sei que estou acabado. Não tem como eu conseguir chegar aos Estados Unidos com isso. Então eu coloco no piloto automático e estou nas nuvens. Eu abro a porta e chuto tudo para fora. Eu não me importava para onde ia ou em quem caía. Fecho a coisa, desço, fico bem perto da água. Eu estou 3 metros acima da água, chegando em direção a Boca Raton. Tudo bem, eu olho desta vez, exceto que tem um maldito Black Hawk me acompanhando ao lado. Meu Deus, cara, eu consigo escapar. Então subo para a costa, passando entre prédios de hotéis altos de tão baixo que estou.
O aeroporto de Boca Raton está logo do outro lado. Então, o que eu faço é pousar um não... Quero dizer, não era um operador de torre. É apenas um aeroporto em pé. Você não precisa de autorização para aterrar bem antes de entrar, até aterrei com o vento. Você deveria aterrar contra o vento, porque eu não tinha tempo para ficar dando voltas. Então eu aterrei com o vento, entrei e imediatamente acionei os freios. Estacionei junto com os outros aviões particulares. Então eu estava sentado lá quando um policial negro passou direto por mim. Ele continuou indo porque pensou que eu fui para Lantana, porque é onde o avião está baseado, certo? Então eu saio do avião, entro, preciso de um táxi. O táxi me pega. Estou indo pela 95, certo? Indo para o norte, tentando voltar para casa. Então a central de despacho chama o táxi e diz: Ei, você poderia parar por um minuto? Eu não acho que você tenha uma mente pastoral. Eu sabia exatamente quando, então disse: Ei, aqui está uma nota de $100. Por favor, me dê só 10 minutos. Saia na próxima saída, me deixe no 7-Eleven. É tudo que eu peço. Então ele fez, certo? Eu chamei outro táxi, entrei e segui meu caminho. Passamos direto pelo aeroporto de Lantana ao chegarmos ao destino. Meus amigos me disseram para encontrá-los no bar de strip Flashdance, mas não lembro o nome. Fica em Lantana, desligado. Não está mais lá, mas foi lá que me disseram para estar. Então eu passo direto por Lantana, observando. Eu posso ver, quero dizer, tem todo tipo de polícia lá fora, porque eles pensam que foi para lá que eu fui, porque é onde o avião está baseado. Chegamos ao Flashdance. O cara me deixa lá, eu entro. Os dois irmãos estão lá e aparentemente alguém podia ouvir coisas no rádio que estavam acontecendo quando eles estavam me perseguindo e, temos que ir. Então entramos na caminhonete deles e partimos. Eles perguntaram como eu conseguia escapar. Como assim? E eu disse, aqui estou eu, sabe, cara? Acho que eles tinham amigos que tinham rádios e podiam ouvir o que estava acontecendo. Pensaram que você tinha sido pego, disseram. Disse, bem, estou aqui. E, na verdade, logo depois que saímos do Titty Bar, não sei se era a alfândega ou quem era, invadiu o bar, mas nós já tínhamos ido embora. Eles estavam sempre um passo atrás de nós o tempo todo, certo? Então essa foi a melhor maneira. Sim, foi incrível. Foi ótimo. Quer dizer, os irmãos para quem trabalho, eles estavam tipo, não podemos acreditar que você está aqui. Isso é inacreditável. Achamos que você tinha terminado. Eu poderia dizer que sei voar. Sortudo do que bom. Sim, eu te ouço. Eu acho... Eu tive sorte e... Bom, então a questão é, isso acabou com isso. E, claro, perdemos aquele avião. Então, nós simplesmente compramos outro e, isso foi, na verdade, vamos ver. Estou tentando pensar aqui. Este é o último... Sim, este foi o último que fizemos. E eu deveria ter terminado. O cunhado deles, outro cunhado que eles tinham, ele era um pulverizador de plantações. Eles ofereceram um piloto para assumir minha posição, assim eu poderia relaxar e seria pago toda vez que fizesse uma viagem, sem precisar fazer nada, pois tinha ganhado minha estadia. Eu, assim como um pulverizador, provavelmente não está no mesmo nível que você. Não. Ou foi... Ele era um bom piloto ou apenas um pulverizador, por acaso? Isso é o que ele fazia para viver. Ok. E você sabe, quero dizer, eles voam baixo e o que você tem, mas definitivamente não no nível em que eu estava. Certo, isso é certo, mas isso não importava. Eu não me importo. Sabe, eu vou te ensinar as cordas do que fazer. Claro, há tempestades ruins, estamos descendo, e você sabe o que é um ponto de água, certo? É a mesma coisa que um tornado, exceto por está sobre a água, podendo danificar qualquer coisa, assim como um tornado. Estamos descendo, e há cerca de 5 trombas d'água. E eu estou voando assim, entre eles, ao redor deles, para chegar à Jamaica. Então chegamos lá e acabamos. Em vez de estar perto do pequeno prédio, fomos até o final. Foi lá que eles queriam nos carregar. Eu não sabia por quê, porque sempre estacionávamos bem naquele mesmo lugar. Eu disse não, mas fui até o final e nos sentamos lá. Eles estão nos carregando e abastecendo. E num instante olhei para o fim da pista. Cerca de 4 ou 5 caras estão correndo em nossa direção. Eu pensei, filho da mãe... Eles estavam acampando e não avisaram que continuavam lá. A polícia diz que eles acampam lá, e realmente estão. Mas eles estavam na outra extremidade, por isso nos fizeram estacionar lá, o que não importava. Então eu disse, ei, rapazes, precisam se apressar. Eles nos carregam, entramos no avião e começamos a decolar. E deixei o cunhado deles voar.
E quando você está voando, quando você está decolando um avião, você sempre tem a mão no acelerador, sempre. E você tem que... E este tipo é um avião a pistão, não é um turbohélice. Então você tem o acelerador todo aberto quando está decolando. Estamos indo, ele está fazendo isso e eu estou lá assistindo para garantir que ele está fazendo tudo certo. Aqui vem esses caras. Ele começa a recuar, agarro sua mão. Eu seguro para ele, ele disse, não, você quer morrer agora ou quer viver? Estou segurando a mão dele, pois ele queria parar. Sim, e paramos, estamos mortos. Então, justo quando estamos decolando, eles começam a atirar em nós. Buracos no avião, certo? Agora, isso é apenas uma parte disso, certo? Nós nos levantamos, estamos indo. Ainda bem que eles não acertaram nossos tanques de combustível, senão estaríamos perdidos. Então, na verdade, foi uma viagem bem sucedida, em certo sentido, porque conseguimos levar a carga para os barcos, mas ele estava surtando. É a primeira vez dele, certo? Quer dizer, ele estava como... Eu nunca vou fazer isso direito. Ele deve não ter entendido a seriedade disso. Não, ele... Não, certo. Sim, é como, podemos parar, vai ficar tudo bem, eu posso. Não, não vai ficar tudo bem. Isso é nos Estados Unidos da América. Não. Você não tem ideia, podemos estar nos desviando. O fim daquela pista na água. Você sabe, eles não se importam. E as leis lá não são como aqui, certo? Nem são como você estava dizendo. Então decolamos, subimos e descemos para os barcos. Quando somos largados, estamos indo para o barco, então estamos realmente sendo seguidos pela guarda costeira. Mas os barcos não nos avisaram se estávamos sendo seguidos como deveriam, certo? Então, de qualquer forma, eles estão em um é chamado de Piper Cheyenne. É um turbohélice. Eu tinha largado para os barcos pegaram, um barco acabou sendo pego, mas o resto conseguiu escapar. Esta é a minha última viagem. E então, passamos por Vero Beach, e são todos pomares de laranja em Vero Beach, na costa leste. E é essa pequena pista de grama, sabe? Pista de pouso, mas é pequena e é de grama. Então essa é a única maneira de nos afastarmos muito, porque eu não consigo despistar o Cheyenne. Então eu aterriço na pista de grama, e aterriço tão curto que, na verdade, no meio dela, para que eles não possam aterrissar atrás de mim, certo? Então eles não conseguem descer. Então saímos do avião e começamos a correr, e são todos esses pequenos canais com grama e coisas assim, certo? Então eu disse, ok, eu posso ouvir um helicóptero chegando, precisamos entrar no canal. Ele diz, o que você quer dizer? Busca de calor. Conseguimos o canal. Entramos no canal e eu disse para você segurar minha mão para saber que estou lá. Sei que você está aí, pois não vai embora até eu dizer que podemos ir. Agora estamos cercados por grama e similares, com apenas nossos narizes fora d'água para respirar. Você não consegue ver por causa da grama, lama e merda. Então estamos sentados e ficamos lá por 3 horas deitados, e você pode ouvir os costumes. Há costumes. A polícia, o xerife, a guarda costeira, todos procurando. Então você ouve o helicóptero indo e voltando procurando pelo calor, certo? Mas não nos encontraram porque estávamos na água, certo? E você pode ouvir os caras indo e voltando com os cães. Vamos lá, garoto, vamos lá, garoto. Mas o cheiro do lodo, eu não sei se é como a lama preta. Sim, eu cheirei por cerca de 2 semanas. Em outras palavras, o cheiro é difícil de eliminar. É tão ruim. Então, eles também não conseguiam nos cheirar, então tem todo tipo de coisa. E tem morte lá dentro, tem decomposição maldita. Animais, tudo, exatamente. Quer dizer, você é a sua vida e você não quer ser pego. Não, estou dizendo o cheiro. O cheiro na floresta lá fora é avassalador para um cachorro. Como? Ele tem coisas mortas aqui. As coisas estão enterradas. Ossos, correto. Então eles não vão te encontrar de qualquer maneira. Então ouvimos o helicóptero. Você o ouve se afastando na distância, não é? Então eu levanto minha cabeça e o helicóptero se foi. Ele diz, vamos lá, vamos. Então começamos aí e estamos nos pomares de laranja. E agora podemos começar até a ouvir, pessoas caminhando, certo, né, conversando. Então, obviamente, a polícia disse, abrace o tronco da árvore. Da árvore. Estava completamente escuro lá fora. Ele está abraçando uma árvore, eu estou abraçando outra. Eles passam direto por nós. Eles não tinham cachorros. Se tivessem, talvez não teríamos sido, né? Por causa do nosso mau cheiro. Eles podem não sentir o cheiro humano, entende? Mas eles passam direto por nós. E lá está o helicóptero novamente. Mergulhe de volta em outro canal. Após meia hora, eles partem novamente. Agora nós saímos. Não ouvimos ninguém. Decolo e ligo para um amigo meu que mora em Vero Beach. Ele me buscou. Seu pai era juiz em Vero Beach.
Tão engraçado. Ele me levou para a casa do pai dele porque sabia que era seguro. O pai dele saiu e disse que ouviu todos os planos no helicóptero. Ele disse, bom para você. Ele disse que estava feliz em se afastar daqueles filhos da mãe. Eles são idiotas. Eu disse, com licença. Espero que isso esteja ok. Mas foi tão engraçado porque ele estava, ele está aposentado. Ele sabia o quão corruptas algumas dessas pessoas eram. Então essa foi a última que eu fiz. E então eu não tenho certeza se você quer que eu entre em detalhes de como fui pego. Quer dizer, eu sim, não bem. Quer dizer, você não apenas se aposentou satisfeito? Sim, investir em Imóveis, quer dizer, uma vez que eu não acabei servindo há alguns anos. Mas o que aconteceu é que o cara, o cunhado dos irmãos para quem eu trabalhava, ele era, eu pensava, nem um bom amigo meu. E eu entendo o que ele fez porque ele estava ocupado fazendo outra coisa. Ele estava fora contrabandeando cocaína. Ele foi pego. Ok. Então ele tinha filhos, família e estava olhando para a vida. Então ele estava conectado. E me queriam porque eu era o piloto. Pensaram que capturariam os demais se me pegassem. Então ele foi pego. Ele cooperou. Vocês ainda eram amigos? Sim, mas nunca soubemos que ele foi pego. Entendi. Não sabíamos que ele seria pego. Há quanto tempo isso ocorreu? Quanto tempo depois você parou? Isso foi cerca de 4 meses. Ah, ok. Depois que eu parei. Ah, eu pensei que talvez fosse anos depois. Não. 4 meses depois você recebe uma ligação. Ei, vamos almoçar? Algo assim. Assim, exatamente. E então nos sentamos e conversamos. É irônico porque anos atrás, quando estávamos no bar, ele disse: Ernie, nunca fale sobre os velhos tempos, pois isso não vai te fazer ganhar mais dinheiro. Deveria ter ouvido ele. Então, de qualquer forma, nós conversamos e ele estava me fazendo essas perguntas. Ei, acha que poderíamos fazer isso? E conhece as pessoas na Jamaica? E eu fiquei tipo, claro que os conheço. Ele queria começar a fazer as coisas por conta própria e perguntou se eu iria com ele. Eu fiquei tipo, sim, sabe? E acho que eu disse o suficiente que o War e Fort Pierce é comum. Não acontece muita coisa lá, então os agentes aduaneiros lá, eles querem algo para fazer. Normalmente, se eu estivesse em Palm Beach, eles nem teriam olhado para mim. Porque eles têm muito mais o que fazer. De qualquer forma, eles acabaram. Eu tinha uma loja de jet ski. Era o que eu estava fazendo por fora. E nunca fui preso. Nunca tive nenhum problema na minha vida. E é um pequeno shopping com cerca de 6 lojas. Eles o cercaram, todos vestidos de preto, com espingardas e M16s, quero dizer. São uns 30 deles. Eu parecia algum assassino em massa. Eu apenas ri. Não pude evitar. Claro, eles entraram na minha porta, sabe, gritando como 6 deles e me jogaram no chão. Quer dizer, é exatamente como você vê na TV. É verdade, eu sei. E eles são sérios, eles são sim. Eles são muito sérios, mas eles sabem que eu nem mesmo tinha uma arma naquele momento. Nada mesmo. Seria engraçado se batessem na sua porta às 9 da manhã e pedissem para você descer. Você teria... Sim, claro, sem problema, você sabe. Eu sei. Não, eles precisam agir como se fossem fortes e durões, correto? Foi isso que aconteceu. Só me lembro de um deles. E ele era um novo agente aduaneiro. Ele ainda não estava corrompido, eu acho que deveria dizer. Seu nome era Dan Banks. Vou dizer o nome dele porque o cara é incrível. Ele salvou anos da minha vida, por dizer a verdade. Por quê? O que aconteceu é que os irmãos não me ajudaram, não quiseram me ajudar, não tiveram nada a ver comigo. Eu estou tipo, espera aí, você ajudou todas essas outras pessoas todos esses anos e agora você não quer me ajudar e é a sua própria família que me colocou nessa situação. Sim, foi a minha boca, né? Ok, mas foi a sua família que realmente fez isso. Tudo bem, nada, não queria nada comigo. Agora, outro dos seus cunhados, irmão do outro cunhado, pois são casados com as irmãs, 2 irmãos para quem trabalho, só diziam, cara, você precisa ajudá-lo. Você disse que ajuda todo mundo, então por que não está me ajudando? Você tem que me deixar, sua família fez isso comigo. Não disse isso a eles, mas se ajudar, posso sair de uma sentença de 15 a 20 anos. Se não fosse por mim, eles não teriam feito milhões. O que me pagaram foi uma mixaria comparado ao que ganhavam. Não me importo de falar sobre isso, porque realmente não ligo para o que as pessoas pensam. E meu pai, na época,
Ele era o único que estava me ajudando a pagar pelo advogado. Mesmo eu tendo feito todo esse dinheiro, né? Eu comprei uma casa e tudo mais, então eu não tinha os ativos líquidos para fazer isso. Além disso, eu fiz muitas coisas que tiveram muitos, digamos assim, eu não me arrependo de nada que fiz durante esses 4 ou 5 anos, certo? Eu vivi mais nesses 4 ou 5 anos do que a maioria das pessoas vive em uma vida, quero dizer, eu entendo. Sim. Então, para mim, valeu a pena na época. Eu faria de novo? Absolutamente não. Certo? Mas enfim, comecei a ajudar com a aplicação da lei e eu estava com o microfone escondido e tudo mais. Mas o fato é que eu conseguia informá-los sobre o que eu estava fazendo para que eles não dissessem nada errado que pudesse colocá-los em apuros. Eu não queria prender ninguém mesmo que me prejudicassem. Tentei jogar dos dois lados. Sim, foi um erro, mas funcionou. Pode ter funcionado, mas é um erro. Só porque funcionou não significa que não é. Eu poderia ir. Ruim pra você. Sim, muito mais problemas. Certo. Bem, quero dizer, na gravação, foi dito que se alguém os ajudasse, nós os mataríamos. Foi o que me disseram na gravação. Certo. Então isso por si só já mostra que eu ajudei, certo? E eles tinham muitas gravações de 5, 6 pessoas diferentes. Quero dizer, e esses agentes personalizados agem como se fossem, quero dizer, eles pensam que são como Hércules. Eles pensam que são o Deus Todo-Poderoso. Eu não dei a mínima, cara. Eu disse, vocês não são nada. Você acha que por eu estar te ajudando, pode me dizer o que fazer? Eu disse que não funciona assim e que terminei com vocês. Então fui ao meu advogado, John Tierney. Advogado incrível. Nos tornamos amigos. Cara, super bom. Advogado criminalista. E ele foi o que estava, sabe? Me ajudou o tempo todo no que eu estava fazendo. E se você pode até mesmo procurar o caso, e o meu caso foi o primeiro de todos, e todos esses outros advogados criminais estavam assistindo para ver o que aconteceria, porque isso estabeleceria um precedente para as pessoas que ajudaram e receberiam o que lhes é devido como recompensa por ajudar. Que ano é este? Como 1992. Ok, então isso é logo após o que eles mudaram para o novo sistema, certo? Como 86, eles mudaram o novo sistema. Porque antes de 86, cooperação não ajudava tanto quanto. Depois de 96, como em 86, eles aprovaram leis, as leis federais. Então, cooperação, você obteve um enorme benefício ao cooperar. Certo, você conseguiu. Sentenças severas, não é? Prisão perpétua por maconha é possível. Eu sei. É loucura e ridículo, mas legal agora. Eu sei. Mas se você ajudasse e cooperasse, então poderia ter sua sentença reduzida. E é mais do que isso. Em vez de acusar com bobagens que você não fez, eles acumulam coisas em você, dizendo que isso é tudo o que você fez, para reduzir sua sentença. Então também há um grande benefício. Então isso deve ter sido, quando você diz que este é o primeiro tipo de caso, deve ter sido depois dessas leis. Então eles ainda estão tentando descobrir o que significa cooperação. Certo, você está certo. Você está certo, exatamente. Contra quem você cooperou? Foram os caras... O quê? Irmãos. Ah, os irmãos, ok. Então, eles não estavam te ajudando. Não. Então você... Ok, então vou cooperar contra eles. Certo. Ok, eu entendo. Eu fiz isso porque a própria família deles me colocou nessa posição. Não, eu entendo. Então eles deveriam ajudar. Você não precisa explicar pra mim. Estou pronto pra cortar a cabeça desses dois caras. Eu nem mesmo conheço esses caras. Quer dizer, eles são uns idiotas. Mas enfim, eu não pensava assim. Eu achava que nós éramos, unidos, sabe? Mas, então, enfim. Todos são irmãos até a hora de pagar o aluguel. Sim, é igualzinho às nossas esposas, né? Caramba, eu sei. Agora, eu sei que minha esposa atual vai assistir isso, então não estou falando dela. Não, eu sei. Apesar de toda a ajuda, eles não quiseram me auxiliar no final. Eu disse, não, você não fez o suficiente. Você está indo embora? Então meu advogado é como? De jeito nenhum. Então o que aconteceu? Tivemos que ir a julgamento para lutar pelo que eu fiz. Isso estava acontecendo em Miami. Isso é ótimo agora. Isso é super ótimo. Meu advogado precisou contratar outro advogado para ajudá-lo. Porque ele terá que subir no banco dos réus. Tem que testemunhar por você, certo? O mesmo ocorre com os promotores. Existem dois, pois um deve subir no banco dos réus, enquanto o outro faz os questionamentos. E então você tem todos os agentes aduaneiros lá e blá blá blá. Então, de qualquer forma, e eu não sabia disso. Agora estou sentado com meu advogado e seu amigo advogado. O promotor está sentado lá,
E os agentes aduaneiros envolvidos estão atrás, então o juiz sai. Então, você sabe, você se levanta e nós nos sentamos e o juiz olha para o amigo do meu advogado. Não consigo lembrar o nome dele, Joe, ou algo assim. Como vai, Joe? Ele dá tipo, faz muito tempo que não te vejo. Cara, os promotores ficaram vermelhos como maçã. Eles estavam furiosos, pois sabiam que estavam em apuros naquele momento. E eu estava tipo, uau. Porque ele me passou a perna, meu advogado fez isso. Enfim, para resumir a história com a acusação, meu advogado sobe lá e testemunha. O promotor testemunha, mentindo muito, e meu advogado começa a ficar bravo. Quer dizer, ele começa a gritar. O amigo dele disse, John, se acalme. Acalme-se, ele não tinha a intenção de estragar o caso. Mas ele acabou se aposentando por não aguentar mais. Ele afirmou que as autoridades policiais são os maiores mentirosos no tribunal. Ele pergunta se ela fala sério, ela confirma que sim, aqueles promotores e agentes da lei americanos. Os piores, eles justificam isso. De acordo com seu advogado, que fazia parte da cooperação, os agentes estão dizendo o que os Estados Unidos da América estão dizendo para você. Advogados estão dizendo, seu advogado então tem que testemunhar no julgamento. Então ele se apresenta, ele sobe e diz, e obviamente ele está sendo um entrevistado por ou contra-interrogado ou o que seja pelo seu promotor, pelo seu novo advogado e o procurador dos Estados Unidos da América, e ele está lá para dizer, meu cliente cooperou. Ele foi informado disso. Ele foi informado disso. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Ele entrou em contato com eles, ele conseguiu que eles dissessem isso, ele conseguiu, você sabe. E então, é claro, os Estados Unidos da América, o procurador se levanta e diz que nunca lhe foi prometido nada. E dissemos isso a ele. Ele não ajudou e poderia tê-lo feito, mas não nos ouviu e não fez o que dissemos. Ok, sim, eu estava bem. Quer dizer, eu sei como é. Quando você... Ele teve que ir e testemunhar para corrigir e confirmar que o nível da sua cooperação está correto. E eu também sei que é engraçado porque as pessoas pensam, bem, você dá a eles um nome e você recebe algo, ou... Não, sim. Não, você tem que não apenas que eles vão te dizer, tipo, faça isso, faça isso, faça isso e faça isso, e nós reduziremos sua sentença. Você faz várias coisas, mas eles dizem que ninguém foi preso como resultado disso. Então, não podemos te dar nada que você disse. Espere um minuto. Meu vida ainda estava em risco. Eu ainda fiz tudo o que você disse. Não é minha culpa que você não prendeu ninguém. Não é minha culpa que eles não se comprometeram. Eu fiz tudo que você me disse para fazer. Eu sei que não é suficiente assim. Vá você mesmo. Eu poderia ter ido a julgamento. Eu poderia ter feito todas essas outras. Não lhe prometemos nada. Sim. Escute, eles são uns verdadeiros lixos. Isso está exatamente correto ali. Então eles chamam todos os agentes aduaneiros lá para testemunhar e o que mais tiver. E então Dan Banks sobe lá e ele realmente disse a verdade. Dan Banks. Ok, ele é o único que disse a verdade, certo? Todo mundo bem? O juiz conseguiu ver através disso? Quero dizer, você sabe, um bom juiz pode dizer sim, então acabou. Estamos todos sentados lá. E você sabe, todos nós nos levantamos e você... E sabe que o juiz se levanta, todos nós nos levantamos, e o juiz chama Dan Banks, eu te vi no escritório em meu gabinete. Então ele o seguiu até o gabinete, ele disse a ele, você acha que essa pessoa aprendeu a lição dele? Ele diz, absolutamente, você acha que ele faria de novo? Não, por causa disso? Ok, em vez de pegar de 15 a 20, peguei 3 anos. Legal. Porque o juiz disse, eu tenho que te dar isso. Ele diz, se não houvesse essas diretrizes, sabe como eles tinham as diretrizes? Sim. Que eu teria te dado liberdade condicional. E todos esses promotores também estavam lá na época, certo? Quando eles estavam me condenando, disse, eu poderia dizer que todos eles estavam mentindo, exceto um. Ele não citou nomes, mas foi o que disse. Mas ele diz estar vinculado pelas diretrizes. Peguei 3 anos de pena. Mas Dan Banks disse que pelo menos 12 a 15 anos da minha vida, porque ele disse a verdade. Então foi assim que fui pego. Eles nunca me pegaram no avião. Não tem jeito. Eu era excelente, muito bom. Deixa eu te contar uma coisa engraçada que esqueci de mencionar. Os Cheyenne, Quero dizer, o piloto da guarda costeira disse a quem quer que seja... Diga ao meu advogado para dizer ao piloto que você sabe tudo. Tipo, bem, eu não sei quem é o piloto, mas vou te dizer isso. Certo. Porque na época, meu advogado não podia... Sim, ele não podia dizer sim, isso era ele. Vou contar para o piloto daquele avião, porque... Ele está dizendo que não era você. Exatamente. Certo.
Então o piloto tinha dito a quem quer que fosse para contar ao meu advogado. Então meu advogado me disse, ele diz, Ernie, você sabe o que eles disseram sobre o piloto? Eles disseram, antes de mais nada, que nunca teriam pousado naquela faixa de grama. Eles disseram em seguida que não sabem como você fez o que fez. Considerando que parei em uma distância tão curta, certo? E eles disseram, para começar, que nunca teriam pousado lá. Então, eu achei isso bem legal. Como piloto, isso é um elogio. Independentemente de você estar fazendo algo errado, isso demonstra seu conhecimento e competência. Certo? Eu ensinei muitas pessoas a voar. E só tive uma pessoa que falhou quando foi fazer o teste. O único irmão que ensinei. Ele desceu para fazer seu teste de voo. E ele falhou em um... Você precisa fazer um stall de prática. Então você se recupera e precisa fazer isso de um jeito específico. Ele voltou, eu não passei. Sobre o que estamos falando? Então ele me contou o que aconteceu. Agora, naquela época, né, havia outro instrutor lá embaixo do aeroporto de Lantana, né, onde eu estava trabalhando. O aluno dele ele estava se preparando para um teste. Então eu liguei para o examinador da Administração Federal de Aviação. Você poderia me explicar por que meu aluno reprovou? E ele disse, bem, ele fez essa parada e se recuperou. Mas ele fez isso, eu não consigo lembrar a terminologia exata. Mas de qualquer forma, porque eu fui um instrutor de voo por anos. Quer dizer, eu tinha centenas de horas ensinando e nunca tive ninguém que falhou e eu estava ensinando em uma faculdade. E quando eu voltei, ele foi meu primeiro aluno depois de ensinar pessoas na faculdade. Eu fiz a mesma coisa. Ele tirou a licença em apenas 2 meses e meio, o que é incomum. As pessoas geralmente levam anos para voar diariamente devido à falta de tempo, correto? Então, de qualquer forma, eu disse, isso não é motivo para falhar. Você sabe o motivo de falha nessa manobra específica? E eu disse a ele, eu faço isso há muito tempo. Você acabou de reprovar meu aluno sem motivo, certo? Ele disse para mandá-lo de volta não amanhã, mas no dia seguinte, e ele voaria com ele para fazer aquela manobra. Eu digo, ok. Eu digo, você não deveria tê-lo reprovado. Ele não disse nada, além de, ok, muito obrigado. De qualquer forma, o instrutor de voo estava lá e ouviu a chamada quando ele voltou. Ele diz, Ernie, o que você disse para aquele cara? Eu apenas disse a ele que ele reprovou meu aluno sem motivo. Ele disse, cara, você assustou demais ele. E essa é a única pessoa que já reprovou entre as inúmeras pessoas que eu treinei para... Eu era bastante bom. Então, onde você cumpriu sua pena? Comecei em Pensacola, num acampamento. Sim, o que quero dizer, você sabe, isso é um desperdício de dinheiro. Realmente é. É um desperdício de dinheiro, é ridículo. E então o que aconteceu foi que um irmão que foi para a prisão, não por minha causa, ele já estava em apuros e agora foi preso. De qualquer forma, eles o transferiram para Pensacola. E então eles me transportaram para outra prisão chamada Talladega. Sim, quando pegou fogo há muito tempo. Sim, mas isso foi lá em cima no morro, como se eles tivessem que... No morro estavam as pessoas ruins, abaixo do acampamento. Certo. Mas isso é... Onde eu fui. Mas quero dizer, ainda assim você ainda perde sua liberdade. Sim. Não importa como, não importaria se você colocasse as pessoas no HITS, ainda seria ruim. Ainda é. Você ainda está isolado, sem poder ver sua família. Há limitações nas ligações telefônicas. Você tem limitações nos e-mails. No passado não havia e-mail. Então, você está restrito em tudo pelo quadro. Então, ainda seria ruim. É ruim de qualquer maneira, mas... É engraçado. Eu sempre acreditei no Senhor. Eu não, esse cara, bem, sua esposa tem uma cruz, eu não acho que isso vai te ofender. Não, eu vou para a igreja. Para dizer, eu vou à igreja todo domingo. Ok, bom. Então eu quero te dizer isso porque significa muito. Então isso é católico romano, certo? A cruz? Sim, nós frequentamos uma igreja não denominacional, mas fui criado como católico. Sim. Minha esposa é uma filipina católica fervorosa, então precisamos ir à igreja católica. Oh, é muito. Sempre que vou à igreja com minha esposa, como as que já fomos, bem, estamos na mesma agora, mas nós meio que pulamos de igrejas. Você buscava por uma que estava distante. É 1h30 de carro, cara. São 3 polegadas mais a igreja.
É o dia todo. É 1h30 pra lá, é 1 hora na igreja, é 1h30 pra voltar, todo o seu domingo se foi. Depois visitamos mais 2 igrejas, mas eu não gostei delas. Eu não gostei dos pregadores, eles eram... Eu não gostei deles. Não senti isso. Eu não senti isso, então agora nós vamos a uma que não é grande, na verdade é pequena. Eu gosto das maiores, mas essa é realmente uma igreja menor. Cada um dos pregadores. Levantar é legal, gosto de tudo nisso. Eu me sinto bem quando eu vou. E quero dizer, eu sempre vou. Mas sim, mas eu ia dizer, tipo, quando você vai pra igreja católica em oposição a essas outras, é como a aeróbica, mano. É o ajoelhar, ou ficar de pé, ou isso. É uma rotina inteira. E, tipo, aqui você só tem que ficar lá. E você sabe que eles cantam. Eu não tenho que. Eu fico lá durante o sermão. E quando começam a cantar no final, todo mundo começa a sair. Inclusive minha esposa. Eu fico surpreso e pergunto para onde ela está indo. Minha mãe dizia que não se deve sair enquanto o pastor ainda está falando. Terminado, sim. Ninguém está saindo mais cedo. E então, pra mim, sair da igreja mais cedo, eu fico tipo, o que fazer? Nós viemos fazer o quê? O que você está fazendo? Nós vamos para o inferno. Você não pode sair 3 minutos mais cedo. Nós temos que esperar até que esses filhos da mãe parem de cantar. Então você sabe, né? Ela está sempre assim. Você sabe. De qualquer forma, mas enfim, sim. A igreja católica é mais um exercício de subir e descer. Subir, descer, subir, descer. Sim, a menos que você tenha um padre realmente bom, sabe? A maioria deles não é, sabe? Você não tem essa sensação. Temos um bom pregador. Quando ele prega, é realmente bom. Mas de qualquer forma, aconteceu quando eu estava em Pensacola. É a primeira vez que eu fui colocado. Eles chamam isso de o buraco. Sim, o sapato. Sim, o sapato. Então, e eu nem sabia por quê, mas é porque o irmão, eles transportaram pra lá e eles não podiam nos juntar porque sabiam que seria um problema mais cedo ou mais tarde. E claro que ele espalhou a palavra que eu sou um rato ou o que seja. E eu estava tipo, bem, eu não dou a mínima. Você pode dizer que eu sou um rato, mas você é o idiota que me colocou aqui, certo? Mas eu vou sair em alguns anos. Sim? Eu vou colocar dinheiro no seu livro? Bem, ele era o cara principal, ele só pegou 4 anos. Sim, algo está errado com isso, exatamente, me diga sobre isso. Então teremos que puxar a sentença dele. Sentença no Pacer. Então, de qualquer forma, eles me colocaram em um buraco e... Quer dizer, eu estou lá dentro. E eu estou, tipo... Eu sei que do outro lado é, tipo, a mesa onde os guardas estão. Então eu estou batendo, ninguém está me dizendo o que está acontecendo. Estou sentado lá por horas. Estou, tipo, irritado, certo? Então eu estou, tipo, você sabe, isso não está funcionando. Ajoelhei-me e comecei a rezar. Quer dizer, eu sempre acreditei, mas a prisão me trouxe de volta, certo? 5 minutos após eu começar a rezar, o guarda principal, o chefe, abriu a porta. Ele pergunta se você tomou banho ou comeu algo. Eu disse não. Venha comigo. Tomei um banho sozinho, seja lá o que for, e me trouxe alguma comida. Ele disse, você gosta de caminhar pela pista? Eu fiquei tipo, claro, então nós caminhamos pela pista comigo. Quer dizer, isso é tipo, isso não acontece, certo? Sinto muito por isso ter acontecido com você, foi injusto. E então ele me explicou o porquê. Eu fiquei tipo, ok, eu entendo. Ele disse, bom, e você foi transportado? Normalmente, quando te transportam, você está com um uniforme laranja, algemado, junto com outros presos no ônibus. Eu disse, ok. Então eles me colocaram de volta no buraco e eu estou orando novamente. E obrigado, Deus, por ele ter vindo e me ajudado a me acalmar. Na manhã seguinte, um cara vem me buscar dizendo que estamos indo. Venha comigo. Não, cara, nada certo. Me coloca aí num carro. Cara, sozinho, um guarda me leva todo o caminho até Talladega, Alabama. E, no caminho, paramos no McDonald's, ele paga, me leva para Talladega e já tinha passado pelo processo. E ele diz, não, vou ficar com você até você conseguir seu lugar, porque não quero que você fique preso lá, quero dizer, com os presos perpétuos, certo? Então ele ficou comigo até que eles realmente me registraram, me levaram de volta para baixo da colina e garantiram que eu tinha meu lugar e eu estava pronto, então ele foi embora, quero dizer. Isso não acontece, sim, e desde então eu estava, tipo... Acho que li, quero dizer, não conheço a Bíblia como costumava, porque faz anos li aquilo de cabo a rabo 10, 15 vezes, sabe? E então isso definitivamente me ajudou a passar por isso. E como você disse, você praticamente não tinha contato. Na época eu ainda estava com uma esposa péssima. Mas nós tínhamos filhos, certo? Que na época eu pensava que eram meus. Oh, você é lento, sim. Então ela estava brincando comigo o tempo todo.
Quero dizer, falar sobre quando estávamos realmente juntos e alguém me contou sobre isso e eu não acreditei, mas enfim, foi isso, sabe? Mas basicamente minha história agora, sabe? Eu fiz várias coisas desde então. Eu sempre tive negócio. Eu realmente nunca trabalhei para ninguém desde que trabalhei como piloto. Eu tinha uma empresa de transporte. Eu era dono de um call center nas Filipinas. Estou praticamente aposentado, mas ainda faço negociações. Eu negocio Forex. Me divirto muito fazendo isso. Você conseguiu continuar sendo um piloto? Ah, não. Foi a primeira coisa que eles tiraram. Mas eles também disseram que estamos levando isso, mas em 10 quantidade de anos, que é muito tempo atrás, que se você quiser recuperar sua licença de piloto, você pode. Você só precisa passar pelo treinamento. Preciso fazer testes escritos e de voo, pois já tenho as horas necessárias. Teria que acumular as horas. Eu poderia fazer isso, mas nunca fiz. Eu sinto falta disso? Sim, eu sinto falta. Toda vez que vejo isso jogando, você sabe, é isso que é. Sabe, eu tenho 65 anos. Eu estou feliz. Tenho uma esposa incrível. Eu tenho uma filha de 13 anos que é, simplesmente incrível, sabe? 13 anos, cara. Você estava na casa dos 50? Veja, quando saí da prisão, eu estava você vai ter um bebê, você vai ter um filho. Eu tenho mais de 50 anos. Bem, meus outros filhos já são todos adultos na casa dos 30. E casados ou por aí. E conheci minha esposa atual e ela queria ter filhos. Você está com 65 anos atualizado. Bem, isso é por causa dos meus filhos. Sim, eles meio que me mantiveram no reino da realidade das coisas que estão acontecendo no momento atual. E minha filha, obviamente, faz isso agora. E ela é apenas incrível. Eu não posso falar o suficiente sobre ela e minha esposa. Mas o fato o que é realmente engraçado é que queríamos ter um bebê, certo? E passamos pela alfândega quando ela veio comigo das Filipinas, mas ela era uma cidadã australiana. Portanto, foi um pouco mais fácil entrar nos Estados Unidos. Se você falar sobre imigração ilegal para minha esposa, ela vai enlouquecer porque ela é uma cidadã e tudo legalmente. Então ela não suporta todo aquele lixo, mas de qualquer forma, então, nós estamos em uma clínica de atendimento rápido porque ela precisava fazer um exame físico como parte do processo para se tornar cidadã. Há um exame físico especial, certo? Então, estávamos lá, e a médica, uma mulher, disse: bem, já que você está aqui, por que não fazemos um teste de gravidez? Porque eles também vão querer isso. Sim. Eu fiquei tudo bem, sabemos que ela não está grávida. Ela acabou de ter o período dela há cerca de 3 semanas atrás, certo? Enquanto o médico está fora, converso com minha esposa. Na época, eu tinha 51 anos. Acho que devíamos perguntar a ela onde posso fazer um exame de fertilidade. Porque eu não sei nesta idade se ainda podemos ter bebês, certo? A médica volta, olha para minha esposa e para mim com um grande sorriso, dizendo que minha esposa está grávida. Nós nos olhamos, começamos a rir muito, de jeito nenhum. Quer dizer, você sabe, sim, ela está grávida. Eu não preciso fazer a pergunta que eu ia fazer, pois não é mais necessário perguntar a você. Ela pergunta onde ir para fazer um exame de fertilidade. Ela quase se mijou de tanto rir. Foi hilário. Ou seja, queríamos, mas não esperávamos que fosse naquele exato momento. E agora eu tenho uma filha de 13 anos, ela tem cerca de 100 medalhas de natação. Ela acabou de começar a fazer atletismo no 8º ano. Ela é apenas incrível. Ela é como a avó dela, minha mãe, porque minha mãe era... Eu tenho uma moleca e praticava todos os tipos de esportes. Ela... Quero dizer, se você procurar por Taiki, é T-I-K-I-E. E Google o nome dela. Primeiras 10 páginas serão todas da minha mãe, porque ela é muito popular com suas obras de arte. Ela não está mais por aqui, mas... Ela é muito, muito conhecida na indústria da arte. E eu sou muito conhecido no Google de uma maneira diferente. Meu pai e minha mãe sempre disseram que eu deveria escrever um livro. Eu disse, isso já foi feito. Por isso nunca me incomodei. Quando eu vi aquele filme, não o com Tom Cruise, mas o original. Sim. Quando eu assisti aquilo, eu pensei, cara, nunca vi um filme que fosse mais parecido com a vida real, porque eu podia me identificar. Eu sabia como era, certo? Aquele filme sério, infelizmente, o personagem morre no final. Ele
é baleado em seu carro. É engraçado, porque você viu o remake? Sim, eu vi o que tem o Cruzeiro. Sim, então sim. Então, o problema que eu tive com o do Cruzeiro, em comparação com o original, que era tipo uma coisa da HBO, certo? Onde eles falam sobre como, basicamente, o juiz diz: eu vou te colocar nesta casa de meio caminho, você tem que se entregar à noite. E ele basicamente, e ele diz ao juiz, ele é como: do que você está falando? Você não pode fazer isso, isso me mataria. Ele é morto. No do Cruise, eles não fazem isso. Eles não se concentram nisso, porque no... Qual era o nome dele? Ele era um escritor fácil. Dennis Hopper. Isso mesmo, legal, Dennis Hopper. Sim, essa é uma ótima. Aposto que provavelmente está na HBO. Quer dizer, me desculpe, provavelmente está no YouTube. Você comprá-lo. Sim, aquele foi bom. Aquele foi tão perto quanto você pode chegar do que realmente acontece de verdade. Agora eu quero dizer, é isso? Foi isso. Foi incrível também que ele consegue... Há tantas coisas que eu me lembro sobre aquele filme que, quando eu assisti o remake, que eram cômicas, lembro que eles colocaram a câmera e ele teve que apertar o botão e foi "você vai me matar". Escuta só, eles estão fazendo barulho, sabe? Ele está tipo, merda. Então, manter os motores Funcionando corretamente. E então ele tem que dizer a eles que estão tipo, desligue o avião, eu não posso, temos um vazamento, nós temos que manter os motores funcionando para esconder o barulho quando ele tira as fotos. Então você consegue fotos de Noriega inspecionando o produto que Ele está fazendo. Noriega era o presidente do Panamá, que era. Você precisa explicar. Colby é como se ele fosse um bebê, ele nasceu nos anos 90. Ela organizou sua vida, saiu e iniciou uma nova carreira antes do nascimento dele. Eu entendo. O Panamá era governado por Noriega, que estava no exército, e houve um golpe militar. Ele assumiu o Panamá e então começou a negociar drogas. Agora, ele já está trabalhando com a Agência Central de Inteligência, mas ele começa a negociar drogas com esses caras, pegando dinheiro para voar. Então eles trazem drogas e depois transportam para os Estados Unidos. Então Barry Seeley tinha um grupo de caras que estavam voando. E ele está fazendo isso para a Agência Central de Inteligência. Sim. E assim, a Agência Central de Inteligência pode conseguir dinheiro suficiente para financiar os contras que estavam lutando contra os comunistas na Nicarágua. Em algum lugar na América do Sul ele está trazendo armas para dar a eles. E tudo isso está sendo feito pela Agência Central de Inteligência. O Exército e a Agência Central de Inteligência, ela utiliza a Agência Central de Inteligência. E então, é claro, quando tudo dá errado, eles realmente têm o presidente Reagan dizendo: eu não sabia de nada sobre Isso. Mas de curso. Tenho certeza que ele sabia. E então eles têm o cara que realmente comandava tudo, Ollie North. Sou péssimo com nomes, mas esses eu sei. Mas porque todos eles testemunharam diante do Congresso. Ollie North, que estava dirigindo tudo através da Agência Central de Inteligência, ele se apresenta diante do Congresso. Eles esperam que Ollie North diga, pois ele se encontrou com Reagan várias vezes. Eles perguntaram sobre o que conversaram, mas ele disse que não se lembra. Reagan então entra lá e diz algo como: eu tenho mais de 80 anos. Eu não consigo me lembrar. Reagan disse: eu não me lembro, de cerca de 60 maneiras diferentes. Neste momento, eu não me lembro do que está acontecendo. Neste momento, ele apenas constantemente, minha memória está diante do Congresso. Apenas você sabe. E eles estavam furiosos. Você sabe, os democratas estavam furiosos. Eles acabaram pegando o cara, porém, o chefe do cartel lá embaixo. Escute, foi a coisa mais importante. Até hoje. Então, George Bush, porque... Neste ponto agora, né, eles sabem que a Agência Central de Inteligência e que o Noriega... Temos fotos do Noriega olhando, você sabe, né, paletes de cocaína sendo descarregados deste veículo ou sendo carregados e descarregados desses aviões. Então eles dizem, é isso. Vamos lá, vamos descer lá e remover o Noriega. E então eles realmente, o exército invade o Panamá e eles o perseguem por 3 ou 4 dias. No final ele vai para uma igreja de onde é retirado. Mas é engraçado, porque quando eles invadem, a Agência Central de Inteligência é como, ele está aqui. Sabemos exatamente onde ele está. Eles não sabiam. O processo durou de 3 a 4 dias, resultando na morte de centenas de panamenhos durante a busca por ele. Sim, isso criou um grande problema também. Sim. Mas, na verdade, invadindo isso, criou um problema. Sim, isso é um problema. Isso é enorme. Sim, foi um grande problema. Escute, na verdade, há toneladas de um ótimo documentário sobre isso há 6 meses.
Mas sim, né? E tudo isso, de certa forma, se origina de algumas dessas fotografias e tudo desmoronando. E isso estava relacionado com Barry. Sim, mas que ótimo. Um ótimo documentário. Ah, desculpe, ótimo, o filme. Filme, o original. E eu gosto do de Tom Cruise, se você não sabe nada. Você assiste ao de Tom Cruise e pensa, nossa, que ótimo o filme. Você odeia isso, seja pensando ou assistindo ao filme. Se você não leu o livro, acha o filme incrível, pois não tem expectativas. Sim. Foi bom, mas foi mais glorificado do que realmente era. Sim. Mas também você tem que tentar condensar provavelmente 10 ou 20 horas de tempo de tela em 2 horas. E eles não tiveram que fazer isso com o do Barry Seal. Sim, certo, eu estou. Desculpe pela versão da HBO, pois era uma série de várias partes, acredito que por ser muito mais longa. Sim, então. Eles poderiam se aprofundar mais. Foi bom, esse é o único filme que eu posso realmente dizer que vi naquela época que eu conseguia me relacionar, porque era... Eu gosto, quero dizer, perfeito. Aparentemente o piloto tinha que estar vivo quando eles estavam fazendo aquele filme, ou parte dele, ele tinha que estar vivo antes de matá-lo, porque era simplesmente muito preciso. Ele pode não ter participado do filme inteiro, talvez tenha morrido, ou sido morto no meio da trama, não sei ao certo. Mas era tão real que ou o piloto ou alguém muito próximo a ele para poder fazer aquele filme tão preciso quanto eles fizeram. Eu achei interessante que quando ele estava voando sobre o... E eu não sei se eram os Everglades. Eu não acho que eram os Everglades. Era Ouça, muito do sul. Florida é terra de pântano e Everglades, certo? Onde quer que fosse onde eles foram levados, eles eram apenas como seus caras vão estar aqui em barcos ou no que for. Você fica aqui. Você vai ver, eu vou voar por cima. Eu vou começar a soltar o material. E é só isso. Na verdade, minha esposa conhece um cara que sairia e eles jogariam coisas em pântanos, como nos Everglades e Okeechobee, onde eles voariam sobre eles em aerobarcos. E então eles seguiriam a coisa enquanto ela está caindo. E eles Pegariam e... Sim, é isso que fazíamos também. Jogávamos os fardos de maconha no mar e os barcos iam buscá-los. Na primeira vez que fiz isso, o cara disse que eu tinha jogado muito longe. Então pensei, ok, você precisa que eu chegue mais perto? Ok, eu entendo vocês. Da próxima vez que fiz isso, quase consegui, pois quando eles atingem a água, só ficam pulando por cima. Da água, certo? Certo, então... Foi feito e eu estava um pouco perto, tipo perto. Eu acertei um barco, não, então cala a boca, perto. Eu acertei um barco, não, então cala a boca, tudo bem, o melhor que você vai Conseguir exatamente. A menos que você queira que eu deixe no barco que você afundou, eu posso fazer isso também. Não entrevistamos um cara que encontrou maconha uma vez, acertou nele. Não, foi um artigo que eu li, esqueça, me desculpe. Foi um artigo que eu li, acho que se chamava Coronado High, onde o cara realmente começou, quero dizer que ele começou todo o seu negócio de contrabando de maconha porque encontrou apenas um fardo de maconha flutuando. Eu poderia acreditar que ele apenas encontrou, vendeu e percebeu como era lucrativo, então ele pensou, preciso descobrir como começar a importar e contrabandear essa merda. Bem, no começo, antes de eu começar como piloto, eles traziam isso pelo canal, nesses barcos velozes, e se acumulava. Dava para ver claramente como o dia, mesmo sendo à noite. Nós descarregávamos em uma van e saíamos nela. Era muito fácil naquela época. Isso, quero dizer, você não poderia fazer isso hoje. Quer dizer, eles têm que esconder quando chegam. Certo. Quer dizer, estava literalmente empilhado acima do barco. Quer dizer, se alguém estiver lá na entrada, quer dizer, eles veriam. Mesmo sendo 3 da manhã, sempre tem alguém por perto, sabe? Quem era o cara? Tim McBride. Você já ouviu a história do Tim McBride? Era Everglades. Seria? Ele estava caído. Bem, eu acho que ele era de um desses estados quadrados ao norte e veio para a cidade de Everglades. Ele tinha um amigo que estava dizendo a ele que você tem que descer e entrar no barco. E ele disse que você sabe que eles rapidamente perceberam que esses caras estão se encontrando como se estivessem encontrando membros do cartel no meio do oceano e carregando-o. E eles carregavam e voltavam, e então eles contrabandeavam, porque está nos Everglades, certo? Estava perto dos Everglades e eles iriam trazê-lo à tona e dizer que toda a cidade estava envolvida, com centenas de pessoas participando. Foi de onde veio todo o dinheiro da cidade, mas ele fala sobre carregar, tirar dos barcos e colocar em vans e trailers. Aqui deixa-me te contar uma coisa que eu esqueci.
Eu nunca tive realmente medo de alguém que você sabe, né? Que eu realmente pensei que minha vida estava totalmente em risco. Um dos irmãos me convidou para ir a Miami com ele. Eu não posso nomear o restaurante, mas é bem na água. E estamos sentados em um banco, como um banco de piquenique, esperando pelos caras que deveríamos encontrar. Não sei o que está rolando. Ele só queria que eu fosse com ele. Estamos sentados. Eu dizia, você vê esses 4 caras entrando, vestidos nesses ternos caros, provavelmente da Colômbia, 3 deles com cerca de 250, 170, puro músculo sólido. E outro cara menor que o resto deles, obviamente, ele é o cara principal, eles vêm até aqui. O cara se senta e os outros 3 ficam bem atrás dele e ele está conversando com meu amigo. Eles estão de frente um para o outro e eu estava meio que assim. Eu evitei olhar para ele por ser colombiano. Na verdade, não estava confortável. Agora, quando eu costumava voar para a Jamaica, eu costumava usar um chapéu e tinha o Donald Duck, a cabeça, né, o rosto dele no meu... Todos me chamavam de Donald por causa de um chapéu que eu usava. Nunca conheci esse cara, nem liguei para a Colômbia. O cara continua olhando para mim, não é? Estou ficando nervoso. Perguntei, o que diabos você está olhando? Eu não quero olhar olho no olho, porque você pode dizer que essas pessoas são perigosas. Em outras palavras, os colombianos são piores que a máfia ou qualquer outro grupo criminoso. Então ele diz, não se preocupe. Você pode olhar para mim, certo? Eu digo, ok. Ele pergunta se pode fazer uma pergunta. Eu digo, sim, claro. Ele pergunta se você é quem chamam de Donald. Eu disse, merda. Eu digo, sim, sou eu. Ele diz, você sabe que é famoso? Eu digo, acho que sei agora. Ele diz, você virá trabalhar para mim? Eu trabalho para ele. Pergunte a ele. Eu não queria dizer não para o cara. Quer dizer, eu estava com medo pela minha vida, mas eu simplesmente disse não. Então ele acabou dizendo que trabalhava para nós, blá blá blá, ou algo assim. E foi isso. Levante-se. Ele não aperta a mão do meu amigo. Ele aperta a minha mão e depois se afasta. Estamos indo embora. Digo aos meus amigos para nunca mais fazerem isso comigo. Diz que eu mesmo vou te matar. Eu estava tão irritado porque esses caras eram apenas como você sabe. Você apenas pode sentir isso, sim. Eu quero dizer, eu nunca estive... Na minha vida, nunca que eu já senti medo de um indivíduo assim, eu ia dizer que é engraçado. Especialmente tendo estado na prisão. Como você sabe, os caras com quem você pode brincar, sabe? E você conhece os caras. E você até sente os caras com quem você pode brincar, mas é isso, sim. Tipo, não brinque. Mas não ultrapasse esse limite como este. Cara, esses caras são... assassinos, sim, com certeza, sim. E também me lembra, porque eu me lembro de ver uma coisa do Andrew Tate. Ele estava sendo entrevistado ou algo assim, e ele disse que uma vez ele estava no... Eu mencionei isso recentemente, talvez você se recorde. Então Andrew Tate era uma das histórias que ele contou, sabe? Tipo, eu sou um campeão mundial de kickboxing, isso, aquilo, sabe? Ele está falando, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. E então eu estou com a minha garota. São 3 da manhã ou algo assim, e nós acabamos de sair para dançar e vamos a este lugar para comer peixe com batatas fritas, sabe, na Inglaterra. Ele disse que estamos na fila e tem, sei lá, 15 pessoas na fila. E ele disse, este carro para esses 3. Rapazes enormes saem, caminham na frente de todos e empurram as pessoas para fora do caminho. E então eles pedem sua comida e as pessoas correm e pegam sua comida e todo mundo está meio que, sabe, um pouco irritado. Ele diz que a garota olha pra ele e pergunta se não vai dizer nada. E ele diz, calha a boca. E ela diz, senhor Durão, você não vai dizer nada. Ele diz, fique quieto. E então eles pegam sua comida e vão embora. E ele disse, e ela estava tipo, qual é o seu problema? Ele disse que existem algumas pessoas que você pode olhar. Ele disse, existem algumas pessoas que você pode olhar e dizer que estão dispostas a te matar. E uma merda, exatamente, ele está, tipo... E esses 3 caras, eu não há... Merda! Exatamente, ele está, tipo... E esses 3 caras, eu não sei se eles têm armas mesmo, se eles não tivessem. Eu não sei se eles têm facas. Ele disse que conhece 3 caras enormes. E ele disse, apesar do fato de que eu sou um campeão de kickboxing ou não, ele... Não importaria se houvesse um cara... Sim, ele disse que você pode sentir que não se brinca com esse cara. Ele vai sacar uma arma. Ele vai fazer isso. Ele é assim, e eu não vou levar um tiro porque eles me incomodaram por 3 minutos extras. Quando ele disse isso, pensei que sabia exatamente do que ele estava falando. Alguns caras entram, sentam na mesa com os amigos e ficam conversando. Eles entram, sentam à mesa e você pensa, droga.
Como se você pudesse sentir que esse cara é um serial killer. Exatamente. E eles fazem isso sem pensar. Eles não. É assim que me sinto sobre Mike Hudson. Nós brincamos e jogamos juntos. Mas a verdade é que eu também sei que ele te mataria sem pensar duas vezes. Sim, você sabe, você pode ver, você pode ouvir em sua voz onde ele está, tipo, e não pensaria duas vezes sobre isso, e ele é um cristão renascido, então depois que ele te matasse, ele seria como, ó Jesus, por favor, eu sinto muito, me sinto tão mal, me sinto horrível, mas você sabe, você viu o que ele fez, ó Jesus, por favor, me salve, ó, por favor, ok, ele se sentiria um pouco mal por isso, mas sim, eu ainda estaria morto, sim, você passou de você, sim, eu ainda estaria morto. Sim, você passou de você disse ao cara que se você precisar de um piloto, me avise. Então, a próxima coisa foi há mais informações sobre como eles... Como te informaram sobre o que estava acontecendo? Quanto a como fazer isso? Eles não sabiam que eu era o primeiro piloto deles. Então, foi como um teste. Foi totalmente um teste prático de corrida. Quer dizer, provavelmente, eu esqueci o que fizemos quando pegamos o primeiro avião. É o que fizemos quando pegamos o primeiro avião. Nós pegamos, são como 4 ou 5 caras grandes, tipo 200 libras. Pegávamos o que precisávamos, como pesos de 45 libras para igualar a 1.200 libras. Colocamos no avião e então em Lantana, sabe? Nós sabíamos o quão longa era a pista. E nós sabíamos onde eu teria que decolar em ordem. Em uma na Jamaica, porque era de 3.500 pés de comprimento. Em uma na Jamaica, porque era de 3.500 pés de comprimento. Então, todos nós entraríamos no avião e eu voaria e decolaria para ver se o avião era realmente capaz de carregar 1.200 libras e conseguir decolar em até 1.069 metros. Antes disso, eles apenas faziam em barcos. Sim, e eles tinham outras pessoas que eles conheciam que tinham piloto e que estavam largando o produto nos barcos deles. Então, uma vez que eles me conseguiram, eles se tornaram sua própria organização. Sim, eles oficialmente perguntaram a você, ou meio que te deixaram entrar, dizendo que é isso que estão tentando fazer? Bem, na verdade como eu disse no início, eu estava ajudando a descarregar barcos, como eles chegavam, e fazer isso. E apenas um dia eles disseram, ei, você disse que queria voar, está pronto? Foi isso, foi realmente tentativa e erro ao máximo, sim. Então, a última pergunta, e erro ao máximo, sim. Então, a última pergunta, todo o processo de sair dos Estados Unidos para ir à Jamaica, praticamente descreva toda a viagem, desde Ada. Bem, quer dizer, nem toda a viagem era exatamente a mesma assim, mas o que era além das que eu disse que realmente voei o produto para os estados, as que originalmente fizemos, é que voaríamos do aeroporto de Lantana, que fica na costa leste, e voaríamos para Marsh Harbor, que é uma das ilhas das Bahamas, onde tínhamos pessoas subornadas. E então ficaríamos lá durante a noite porque não queríamos sair direto dos Estados Unidos, direto para a Jamaica, caso estivéssemos sendo seguidos, sabe? Alguém sabe o que estamos fazendo? Sabe, primeiro as Bahamas e então no dia seguinte sairíamos de lá e iríamos para a Jamaica e então voltaríamos da Jamaica, deixaríamos e então voltaríamos para lá. O plano era pousar em Marsh Harbor para abastecer e no dia seguinte retornar para casa com um plano de voo oficial. Ao voar para as Bahamas, é necessário fazer um plano de voo, seja regras de voo visual ou regras de voo por instrumentos. Regras de voo por instrumentos. Se o tempo estiver ruim, não é possível voar visualmente. Porque você precisa ser capaz de ver, então você deve registrar um plano de voo com a Administração Federal de Aviação para voar para as Bahamas. Nós nunca fizemos isso. Registramos um plano de voo para voar dos Estados Unidos para Marsh Harbor, mas para todo o restante não tínhamos um plano de voo. Então, quando terminávamos, no dia seguinte, voávamos de Marsh Harbor de volta para casa, seguindo um plano de voo. Assim, eles não nos observariam, pois estamos voando legalmente. Então não há motivo para eles nos olharem quando estamos voltando como se tivéssemos voado de forma descontrolada para os estados. Provavelmente eles vão perceber e ver onde nós vamos tentar ir rastrear você e descobrir o que estava acontecendo. Sim, correto, porque não temos assentos no avião. Definitivamente precisamos levar pessoas para lá. E é isso que fazemos, tiramos os assentos na Ilha das Bahamas que tínhamos pessoas pagas e colocávamos os assentos no escritório da alfândega, depois íamos fazer nosso trabalho, voltávamos, colocávamos os assentos de volta. Então, quando voávamos para os estados, parecíamos legítimos.
Tínhamos um avião limpo toda vez, pois usávamos um mini aspirador de pó e simplesmente jogávamos fora. Nasci em New Bedford, Massachusetts. Cresci com minha mãe, meu pai, meu irmão. Mudei de lá quando tinha 2 anos, mudei para o Arizona e depois para a Flórida. Vivi aqui a minha vida inteira. O que seus pais faziam? Sim. Meu pai era vice-presidente de uma grande empresa de eletrônicos. E minha mãe era uma artista profissional bem conhecida ao redor do mundo. Ok. Qual era o nome dela? O nome dela é Sylvie Guns, mas seu nome artístico é Tyke. Ok. Tudo bem. E você se mudou para a Flórida e então você estudou aqui tudo isso? Estudei aqui, mas fui para a Universidade Estadual de Kent, em Ohio. Por engenharia aeronáutica. Como você era na escola? Você se metia em problemas, tirava boas notas. Eu não fui muito bem no ensino médio. Tive que ir para um colégio técnico na época, né? Era assim que se chamava, né? Para melhorar minhas notas e ir para a faculdade. E foi quando comecei a me endireitar, assim que entrei no colégio técnico. Certo? Isso parece comigo. Quero dizer, eu fui para a faculdade comunitária do condado de Hillsborough, certo? A mesma coisa. Então, após receber seu AA, você pode ir praticamente para qualquer lugar. Sim, correto. Ok, então. Então você conseguiu um emprego regular como contador e acabou de se aposentar recentemente. É isso? Então foi isso que aconteceu? Então, obrigado por vir. Tchau, sem problemas. Até mais. Agora, na verdade, depois da faculdade, trabalhei para a mesma faculdade como professor e instrutor de voo, porque eu tinha que acumular meu tempo para me tornar um piloto. Então você foi para a faculdade querendo ser piloto? Sim. Por quanto tempo? Para sempre, ou? Na época, sim, para sempre. Ok. Então, sabe, eu sou um homem de família. Eu gosto de estar em casa, não gosto de viver de mala pronta. Então isso teve um pouco de tão distante quanto quando comecei na Kent State. E tão distante quanto quando comecei na Kent State. E tipo, qualquer outra coisa, sabe? É quem você conhece, não o que você sabe. E um amigo meu estava trabalhando para a Allegheny Airlines, que é uma filial dos Estados Unidos da América, aí. E ele acabou me conseguindo um emprego com eles. E foi quando eu comecei a voar. Como copiloto para uma pequena companhia aérea, é um turbo-hélice, um Beech 989. É um de 17 passageiros. E eu fiz isso por alguns anos. De onde o voo partiu? Vero Beach, Flórida. Ok, está quase diretamente do outro lado. De nós aqui, sim. E nós voaríamos de lá para Orlando, para Ocala, para Orlando, mais ou menos trazendo pessoas dos 2 aeroportos menores para Orlando, para que eles pudessem pegar seu voo principal e fiz isso por um tempo. E há um contrato que assinamos com uma empresa que, se uma vaga de emprego se abrir, eles têm que contratar dentro da empresa. E se ninguém quiser, então eles podem contratar de fora. Bem, em Vero Beach, o que aconteceu, porque eu acho que o Kim bem, em Vero Beach, o que aconteceu, porque eu acho que o Kim tínhamos 2 copilotos e 2 capitães. Os 2 capitães estavam saindo simultaneamente. Então, é claro, ambos os copilotos, primeiros oficiais, eu e Ken, que era o outro, ambos queríamos os empregos. Então, eu era sênior ao Ken. Eu fui o primeiro. Eu estava levando o meu teste para me tornar um capitão. Um teste de voo que eu tenho, não sei, talvez 2.000 horas de tempo de instrução de voo. Eu tinha todas as classificações de instrutor de voo que você pode possivelmente ter, seja ensinando motor único, multimotor. Instrumentos, instrutores, você menciona. Eu poderia ensinar em qualquer avião. Então eu estou lá em cima e o que descubro na época em que estou lá fazendo esses testes é que eles estão contratando um cara velho que diz que tem que se aposentar com a empresa e ele tem que se tornar capitão. Eu penso, bem, isso vai ser um problema porque você não pode fazer isso quando alguém dentro da empresa está concorrendo a um emprego. De qualquer forma, então eu me meto em uma encrenca. É sistema de pouso por instrumentos, sistema de pouso por instrumentos. E é uma das abordagens mais sofisticadas que você pode fazer. E você sabe que com instrumentos, e só para te dar uma ideia, é como se você estivesse olhando para um círculo redondo. E você tem um T, e o T está bem no meio de um círculo, certo? Então, isso significa que você está na linha certa para o pouso, seja na altitude ou lado a lado. É uma abordagem perfeita até o final. Então, é uma abordagem perfeita até o final. Foi isso que fiz. Teste perfeito. Então eu chego ao chão e agora você também tem uma placa de aproximação que te dá informações sobre as altitudes de aproximação e afins. Como piloto,
Você deveria saber que isso é apenas uma referência. Não significa que precisa olhar para isso. Ou seja, se você esquecer algo, pode consultar lá. É só isso que é. Então nós descemos ao chão e o instrutor de voo deles diz: rapaz, você me colocou entre a espada e a parede, tipo, o que você quer dizer? Ele diz: bem, você nunca olhou para a placa de aproximação. Eu digo: e daí? Ele diz: bem, você memorizou isso. Eu digo que sim. Ele questiona o que quero dizer com isso. Ele sugere que você reflita sobre o que deseja comunicar. Ele diz para olhar a placa de aproximação. Eu questiono se ele acha que uma placa de aproximação é mais do que apenas uma referência. Ele diz que não, mas eu afirmo que foi exatamente o que ele acabou de dizer. Explico que é apenas uma referência e não preciso consultá-la, pois memorizo e sei do que se trata. Como capitão e piloto, você deveria saber disso. Então, de qualquer forma, para encurtar a história, nós entramos no escritório do presidente da empresa. Ele me senta com o instrutor. E ele diz que, desculpe, mas terão que te mandar de volta como primeiro oficial. Eu fico tipo, por quê? Ele diz que você não passou no teste. Eu digo, o que eu não passei? Ele diz que você não passou na abordagem do IOS. Eu vou porque... Ele disse que você não olhou para a placa de abordagem. Eu afirmei que você dirá e manterá essa declaração. Ele diz, você está bem em voltar e voar com o outro primeiro oficial que vai ser um capitão. Quer dizer, o cara que é inferior a mim, eu tenho 1000 horas neste avião. Esse outro cara tem 10 horas no avião. Eu perguntei se tinha escolha. Ele disse que não. Eu respondo, acho que não. Será assim, tudo bem. Eu entendo o que está acontecendo aqui. Todos esses outros pilotos que estão baseados lá em... Pensilvânia, Chautauqua. As pessoas me olham e dizem que me dei mal. Naquele momento, eu estava tipo, ok. O que aconteceu? O outro primeiro oficial fez Laura ligar para o escritório principal e dizer: se ele não for contratado para a chance de se tornar capitão, então vamos processar você por contratar alguém de fora da empresa. Portanto, para se livrarem disso, eles me reprovaram. Então isso me levou a seguir uma direção diferente. É por isso que eu expliquei que um objetivo era colocar meu irmão e eu na faculdade. O objetivo era colocar meu irmão e eu na faculdade. E ele conseguiu. Certo? Então, quero dizer, de maneira nenhuma eu vivi na pobreza. Nunca. Sim, não foi por desespero. De maneira nenhuma. Dinheiro. Foi mais como se isso fosse... Eu quero dizer, essa é a sua justificativa para seguir em uma direção diferente. Correto? Então, é mais por despeito. E é isso. Você sabe, eles dizem, você sabe, política não é tudo. Realmente é. Eu não me importo se é esporte ou negócios, seja qual for o caso. Mas sim, então eu segui em uma direção diferente e trabalhei para eles por um pouco mais de tempo. Voei com o velho, que quase nos matou 2 vezes. Eu tive que realmente assumir o avião e virar, porque ele não tinha o conhecimento para virar quando estava muito ruim, porque não podíamos voar sobre tempestades e não podíamos voar sob elas. Tivemos que voar através delas. Como é típico na Flórida e há uma linha de tempestades, é realmente ruim. E ele tentou fazer isso algumas vezes, e foi isso. Os passageiros seguravam no teto enquanto o avião despencava 2.000 pés em um piscar de olhos. Eu tive isso, então não posso mais fazer. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se e ativem o sino. Considere se juntar ao meu Patreon. Comente e compartilhe o vídeo, pois isso realmente ajuda muito. Goste do vídeo e eu agradeço a vocês por assistirem.